os alimentos que vocês devem evitar se vocês querem emagrecer. Eu trouxe uma lista aqui de 10 alimentos para vocês excluírem da sua alimentação, da sua despensa, enfim, se vocês realmente querem emagrecer. E o primeiro alimento que a gente consome e acha que ele é saudável é a gelatina, gente. Eu sei que a gelatina, muitas vezes, em hospital, né? Quem tá lá em alguma dieta um pouco mais restrita, em hospital, dá-se muita gelatina, enfim, mas tem lá os seus porquês se usa uma gelatina em hospital. Mas, na verdade, a gelatina não é um alimento saudável. Por que a gelatina não é saudável? Por que a gelatina a gente acha que é saudável, né? Porque ela é extremamente baixa em calorias, a gente pensa que é só uma aguinha ali com uma corzinha e um sabor. A gelatina, o que ela tem? Primeiro que ela não tem proteína nenhuma, a gente vai nesse falso conceito que gelatina tem proteína, né? Porque vem lá do colágeno, então tem proteína. Na verdade, não tem proteína, tá? Gelatina. Ela tem só açúcar e corantes e alguns saborizadores. Então, ela tem corantes, tem estabilizadores, tem, enfim, vários aditivos químicos, conservantes, que vão prejudicar ainda mais aí o seu emagrecimento por alterar aí até mesmo alguns hormônios, alteram a microbiota intestinal. E sem contar que ela é rica em açúcar. Então, um alimento que é rico em açúcar, obviamente, não faz bem para o nosso corpo, para o nosso emagrecimento, né? Vai elevar lá a nossa glicemia, enfim. Então, a gelatina, ela não é saudável, né? A gente pode achar ali que é saudável, mesmo a gelatina que não tem caloria, tá? Aquela que é a light diet, enfim, por mais que seja sem calorias nenhuma, ela tem os outros prejudiciais ali, que são os aditivos químicos, os conservantes, os aromatizantes, enfim. Então, eles não são bons, tá bom? Eles ali alteram a absorção de nutrientes, eles sequestram, né, alguns nutrientes como ferro, cobre, enfim. Então, você acaba ficando deficiente em alguns nutrientes e pode gerar também alterações hormonais, alergias alimentares, enfim. Então, não é bom consumir gelatina. É um alimento industrializado, né, gente? Então, não é bom. Um outro alimento que eu trouxe aqui para vocês, que é um falso saudável, são as famosas barrinhas de cereais. Eu sei que as barrinhas de cereal ali, elas vieram com uma jogada de marketing muito forte, né? De que é saudável, é rica em fibra, tem bastante aveia, enfim. Barrinha e granola, tá? Elas são muito parecidas. Eu falo juntas dela. Primeiro que as barrinhas de cereal, elas têm ali, tem xarope, tem glicose, tem maltodestrina, tem açúcar, açúcar invertido, enfim. Você vai ler lá a lista de ingredientes, tem um monte de açúcar embutido, né? Destrose, enfim, frutose, né? Vem vários nomes diferentes, mas que todos são açúcar no final do dia. Então é uma bomba de açúcar. Você acaba consumindo mais açúcar do que o que elas deveriam se propor. Porque as barrinhas de cereal, elas se propõem a ser ali uma fonte de fibras, a serem fontes, de repente, de uma gordura boa também, né? Porque algumas barrinhas têm ali cacau, né? Que cacau tem gordura, tem coco, que o coco é uma gordura boa, mas na verdade elas não vêm na sua lista, na sua composição, elas são muito pobres nutricionalmente, elas são muito ricas em açúcar, e não só açúcar, elas têm uma outra gordura, só que uma gordura que não é saudável, que é ali óleo de palma, eles usam muito óleo de palma, gordura hidrogenada, até para aumentar o tempo de prateleira dessas barrinhas. Então acaba sendo um alimento que não é saudável, faz, de novo, mais mal do que bem. Tem sim algumas barrinhas que são boas, tá? Não gosto de generalizar. Na sua grande maioria, elas não são boas, mas existem algumas marcas mais específicas, aquela Bio 2, tem algumas que são boas, a Levitar, que é uma barrinha de gergelim que é boa, enfim, tem algumas marcas, tem que procurar, tem que se preocupar em ler a lista de ingredientes para ver se elas realmente são boas ou não. Isso é extremamente importante, vocês sempre se atentarem à lista de ingredientes, tá? Isso vai te nortear bastante para entender se aquele alimento é bom ou não. Um outro
e aí aqui pode ser que seja até uma polêmica, né? Porque isso, algumas pessoas elas acabam utilizando este alimento que eu vou trazer para vocês como substituto de refeições. Acho que aqui agora com essa dica vocês já sabem até o que que é. Que são os famosos shakes. A gente tem aqueles shakes que são substitutos de refeições de N marcas, né? Diferentes marcas aí, e que se propõem a ser um excelente substituto de refeição para você conseguir emagrecer. E vem lá com todo o apelo, enfim. Os shakes, eles são, obviamente, né, gente, tudo que é industrializado, como que a gente vai substituir ali um arroz, feijão, uma verdura, uma carne, colocar tudo concentrado ali num pozinho, bater com leite, bater com água, enfim, e ser isso uma coisa boa para o nosso corpo. Existem já vários relatos de pessoas que adquiriram doenças por consumir shakes. De longe, isso pode ser saudável, né? Shakes são, de novo, alimentos industrializados. Eles têm, sim, baixa caloria, né? Porque é para isso que eles se propõem. Mas eles têm ali também, né? Muito carboidrato simples, porque normalmente eles são feitos de maltodestrina. Tem ali alguns adoçantes também. Lembrando que os adoçantes, eles alteram a nossa microbiota intestinal. Sem contar também que eles têm ali vários outros aditivos químicos, né? Alguns conservantes, alguns, e isso é extremamente importante, alguns alteradores, né? Alguns saborizadores que alteram as nossas papilas gustativas. Quando a gente se propõe a emagrecer à base desses alimentos, né? A base, por exemplo, de um shake substituto de refeição, é extremamente perigoso. Tá? Então a gente não deve consumir esse tipo de alimento. Nem que você fale, ah, não, vai ser só por 10 dias, enfim, vai ser só vou comprar uma caixinha daquela e tudo bem. Falo, não, gente, isso pode te deixar viciada, porque como ele altera as papilas gustativas, você pode ficar viciada de repente no sabor, você pode trazer algum prejuízo aí para o seu intestino, e alguns outros prejuízos aí que pode vir a ter também. Sem contar que você não aprende a comer, né? Quando você substitui uma refeição por um shake, você não está aprendendo a comer. Você está apenas ali fingindo que está fazendo alguma coisa para o seu emagrecimento. Mas na verdade não está, você está só tendo um déficit calórico, mas que não é saudável. Muito pelo contrário, né? É prejudicial ainda. Então, os shakes aí a gente tem que ter bastante cuidado e não consumir. E se vocês conhecem alguém que consuma, a gente tente colocar ali na cabeça dessa pessoa que ela não deve consumir shakes de jeito nenhum. Um outro alimento aqui que eu trago para vocês e que eles não é saudável e que algumas pessoas acham que sim, ele é saudável. Na verdade, elas confundem. São os iogurtes, mas os iogurtes saborizados. Aqueles iogurtes, iogurte de morango. Tem até aqueles iogurtes gregos, né, que eles são um pouco mais cremosos. É difícil encontrar um iogurte grego que não tem açúcar, né? Às vezes eu compro o iogurte grego para fazer bolo, mas eu compro sem açúcar e aí eu tenho uma grande dificuldade para achar. Mas todos esses iogurtes saborizados lá, independente do sabor que tenha, enfim, todos eles têm ali açúcar na sua composição. Então é mais uma fonte de açúcar que você come e você não sabe. Tem vários aromatizantes, que se você ler lá a lista de ingredientes, alguns até tem lá polpa de morango, polpa de abacaxi, enfim. Só que eles também têm ali aqueles aroma artificial, sabor, tal. Então, são cada vez mais aditivos químicos que você está colocando para dentro do seu corpo. Iogurte, sim, ele é extremamente saudável, ele é ótimo para melhorar ali a nossa microbiota intestinal. Mas quando a gente pensa em algum iogurte saborizado, de bactéria que tem ali mesmo, que vai conseguir povoar o nosso intestino, ele já não tem nada. Porque quando a gente acrescenta ali várias coisas naquele iogurte para deixar ele saborizado, você já matou todos os lactobacilos que possivelmente podiam ter naquele iogurte. Então, o iogurte, para ser saudável, tem que ser aquele iogurte natural. Aí pode ser o integral, o desnatado, não tem problema. Mas é aquele iogurte que tem apenas 2 ingredientes na sua composição: leite reconstituído, ou junto com o fermento lácteo. Então, se você pegar esse iogurte que tem apenas 2 ingredientes na composição, excelente. Esse sim é um iogurte que vai fazer bem para ali melhorar a sua microbiota intestinal, né? Povoar
sua microbiota com bactérias boas. Fora isso, né, um iogurte saborizado, isso não. Um outro, e aí aqui vocês vão agora começar a se questionar, não sei quem aqui gosta de comida japonesa. Eu particularmente adoro, eu gosto bastante de comida japonesa, mas tem ali aquele molhinho, sabe? Um molho shoyu que a gente coloca, né? Quando a gente molha lá o nosso sushi, nosso sashimi, enfim. Molho shoyu não é bom. Às vezes a gente cozinha alguma coisa lá, faz uma carne, faz um frango xadrez, enfim. Faz ali alguma preparação com molho shoyu, né? Tem gente que não gosta de comida japonesa, não gosta do cru, mas usa o molho shoyu em casa nas preparações. O molho shoyu, ele não é bom por alguns motivos. Primeiro que ele é rico em sódio, então ele aumenta aí a sua retenção de líquidos, ele acaba aumentando ali o seu paladar para o salgado, né? Lembrando que a gente tem um paladar muito viciado para o açúcar e para o salgado, então a gente tem que saber dosar esses dois e tentar diminuir cada vez mais a quantidade de açúcar e sal que a gente consome. A gente tem que consumir, mas com moderação. Então o shoyu, esse molho de soja, ele tem uma grande quantidade de sódio e ele é feito com glutamato monossódico. O que é esse glutamato monossódico? É como se fosse um saborizador. É para aumentar ali o sabor dos alimentos, para fazer com que você fique meio que viciada naquele sabor. Então, é como se fosse um realçador de sabor. Então, esse glutamato monossódico, além de deixar você ali mais viciada naquele sabor, ele altera as suas papilas gustativas, ele também altera ali a sua microbiota intestinal e ele também, fazendo essa alteração, gente, não sei se vocês sabem, mas o glutamato monossódico, ele tem esse poder até mesmo de fazer alterações psicológicas. Ele transpassa ali a barreira hematoencefálica, enfim, então ele acaba alterando sim algumas questões aí psicológicas, como levando a ter até problemas ali de ansiedade maior, levar no futuro a problemas de doença de Parkinson, Alzheimer, depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado na quantidade que a gente consome esse molho de soja, o shoyu que a gente fala. Então sim, você pode consumir, mas a gente tem que ter muito cuidado no quanto a gente consome. E obviamente sempre vai ter uma versão melhor do molho de soja que a gente consome. Tem os molhos de soja, esses molhos shoyus, que tem a versão orgânica, né, que sempre vai ser melhor, mas não é porque é orgânico que é extremamente saudável, porque às vezes um orgânico sendo alimento industrializado, a gente tem que ficar de olho no rótulo daquele alimento para não ser enganada, porque às vezes vem sim com este apelo, então a gente tem que ficar atento. Mas tem, por exemplo, o molho de soja orgânico que ele não tem o glutamato monossódico, então esse molho vai ser melhor. Então, para você fazer as suas preparações em casa, vai ser melhor. Obviamente, no restaurante isso não vai ter, mas para você comprar, para fazer em casa suas preparações ali, um frango xadrez, uma carne no molho de soja, tente sempre optar pela versão que não tem esse glutamato monossódico. O outro que a gente tem, e esse muita gente fala, não, mas eu não tomo refrigerante, como pouco açúcar, enfim. E aí a pessoa vai lá e toma. Vou falar dois juntos, tá? Eu trouxe dois. Suco industrializado e chá industrializado. Os sucos industrializados, por mais que esteja lá, não, gominhos de laranja, enfim, não, é suco natural, passou pelo algum processo de industrialização, não vão ser bons. O suco, por mais que, tudo bem, eu tomo suco natural ali, e às vezes a pessoa toma suco natural junto da refeição. Já falei que tomar líquido junto da refeição não é bacana. Por mais que seja é um suco natural ou esses sucos industrializados, pior, né? Suco industrializado, sucos de caixinha que tá lá que fala que é natural, não é. Aquilo é extremamente rico em açúcar. Ele passa por algum processo ali de para realmente conservar e aumentar o seu tempo de prateleira. Então, a gente tem que evitar ao máximo consumir esses sucos industrializado. For o suco natural de vez em quando, tudo bem. Obviamente, o suco, se a gente tomar em grande quantidade, também não é uma coisa bacana, por mais que seja o suco natural. Porque o suco, gente, vocês já viram, para fazer um copo de suco de laranja, a gente precisa de 3 laranjas. E quando a gente fala em consumir uma porção de fruta, vai ser uma laranja. Então, como que eu vou consumir 3 laranjas de uma vez? E isso sem o bagaço da laranja, sem todas aquelas fibras que
a fruta in natura vai ter. Então, você vai estar consumindo praticamente a frutose daquela fruta, que é o açúcar. E aí, obviamente, né, vai ter picos ali de hiperglicemia, picos de hiperinsulinemia, então insulina sendo jogada no seu sangue, né, em grande quantidade para captar esse açúcar que está lá. E isso, obviamente, vai levar ao ganho de peso. E se você faz isso com frequência, pode levar um futuro a um diabetes. Isso é uma coisa que pode levar, sim, também a ter uma gordura no fígado, se você consome isso em grande quantidade, não grande quantidade, mas com uma certa frequência, né? Ah, eu tomo suco de manhã, tomo suco à tarde, tomo suco no jantar. Então, se você tem essa frequência, por mais que seja o suco natural, não é legal. Industrializado, pior ainda. É uma grande quantidade de açúcar que a gente coloca de uma vez no nosso corpo. Falei do suco e falei do chá também no começo. Os chás industrializados, não é chá, eu tomo aquele chazinho, vem lá até, né, chá verde, chá branco, e aí é chá verde com algum sabor, tipo, chá verde com lixia, enfim, são esses inúmeros chás que vende, né, naquelas caixinhas Tetra Pak. E não é chá, né, gente? Se a gente for ver, até vai ter ali um pouquinho de chá, mas tem muito sabor artificial de tal alimento, enfim, para dar o sabor, né? Sem contar que vai ter ali maltodestrina, que é uma forma de açúcar também, que aquele saborzinho doce que tem naquele chá, gente, não é por acaso. Então, se você for consumir um chá verde, o chá verde, ele é amargo, então não tem como ser doce. Não tem como deixar ele mais ou menos doce ali, tirando mais ou menos aquele amargor. Então, porque existe algo artificial dando essa doçura àquele chá que tá naquela caixinha. Caixinha tem os de lata também, né? Eu esqueci que tem aquelas latinhas também de chás, enfim. Então, não se iludam. Chá industrializado não é chá. Porque se a gente quer ter o benefício de um chá, a gente não pode adoçar esse chá. Então, você saborizar esse chá, se colocar ali uma maltodestrina, você já acabou com todo o benefício aí de que você está consumindo um chá verde, por exemplo, que é termogênico, que pode ajudar no emagrecimento. Então, não, gente, não consuma e não caia nessa ilusão aí de que você está consumindo um chá ali, né, de latinha, que você acha que está consumindo um alimento que vai te ajudar no seu emagrecimento, que você vai estar prejudicando. E aí agora eu vou falar de 2 alimentos que eu espero e eu acredito que acho que vocês já saibam que esses não são tão saudáveis assim. Mas tem gente que ainda acha, eu ainda pego. Muita gente veio me perguntar ainda, né? Essa semana mesmo já veio gente me perguntar sobre a questão do peito de peru. A gente sempre criou, né? E a gente vê isso muito nos comerciais, né? Troque o presunto pelo peito de peru. E isso até mesmo quando eu fazia faculdade, era muito falado na faculdade, tá, gente? Então, olha só o quanto a gente criou desse mito aí, de que peito de peru é melhor do que presunto. Ele não é melhor do que presunto, tá? Ele é igual ao presunto. Ele pode, às vezes, ter um pouquinho ali menos de gordura, mas em quantidades nutricionais, nutricionalmente falando, o peito de peru, ele é extremamente parecido com o presunto. Ele é cheio de realçadores de sabor, é cheio de sódio, é cheio de aditivos químicos, enfim, gorduras, principalmente gordura saturada. É um embutido. E quando você pensa em um embutido, ele é cheio de aditivos químicos ali para dar um pouco mais de sabor e a gente não sabe o quanto de peito de peru mesmo, né, do peru tem ali. Então, se você compara, né, um peito de peru, você pega o peito do peru do animal e pega o peito de peru embutido, a cor é completamente diferente, né? Então, como isso pode ser peito de peru, enfim, né? Na minha cabeça eu não consigo nem imaginar isso, né? Enfim. Então, assim, é completamente diferente você pegar o alimento mesmo ali, o peito do peru, e pegar o peito de peru embutido, né? É completamente diferente, sabor é muito diferente. Então, assim, a alteração que fizeram para chegar nesse peito de peru que a gente compra de embutido é muito grande. Então, quanto de aditivo químico tem ali dentro daquele peito de peru? Conservantes, aromatizantes, enfim, corantes, né? Um monte de coisa ali para alterar, que não é nem mais alimento, né? É um produto alimentício, ele não é alimento, né? Então, o peito de peru, gente, ele não é saudável, a quantidade de proteína que tem é extremamente pequena. Então,
tirem ele ali da sua geladeira, né? Não compre peito de peru. Prefira fazer um patê com o peito de peru que você compra lá desfiando, né? É o peito de peru igual de frango, né? O peito de frango, enfim, desfie e faça um patê que vai ser muito mais saudável você fazer do que comer o peito de peru. E o último alimento que eu trouxe aqui são que muita gente também utiliza até e tem muito em loja, em algumas lojas de produtos naturais, farmácia, até em lojas de suplementos também, que são aquelas sopas instantâneas. E aí, às vezes, as pessoas pensam: ah, não, você tem loja de. Tem loja de suplementos, sabe? Esses suplementos que a gente tem, tantos alguns suplementos que a gente compra ali, ômega 3, vitamina D, ou aqueles whey, enfim. Em lojas de suplementos alimentares esportistas, tem aquelas sopas instantâneas. Às vezes em farmácia também, naquela parte de suplementos, tem essas sopas instantâneas, que também elas funcionam como se fosse o shake. Elas têm uma quantidade de caloria muito baixa, vem para substituir de repente o seu jantar por uma sopinha de baixa caloria, mas a quantidade de sódio que tem nessas sopas, ela é gigante. Então, de novo, a gente vai viciando o nosso paladar sempre para o muito salgado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande aí nessa questão dessas sopas instantâneas. Por mais que a gente vá, ah, não, eu tô comprando numa loja de suplementos alimentares que é saudável. Não, gente, essas sopas instantâneas, elas de longe são saudáveis. Além de ter, de novo, esse monte de sódio que tem, que aumenta a retenção de líquido, enfim, ela altera ali as nossas papilas gustativas, elas também têm uma quantidade ali de gordura, que a gente às vezes não percebe, né? Mas tem gordura também, eles colocam ali aquelas gorduras hidrogenadas, porque a gordura hidrogenada acaba aumentando o tempo de prateleira, e também ela tem ali alguns aromatizantes, tem ali alguns realçadores de sabor, então tem alguns químicos que não vão fazer bem para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Quando a gente pensa ali em aditivos químicos, a gente sempre vai pensar em inflamação do organismo, em piora da nossa microbiota intestinal, em vício de paladar. Então, assim, a gente tem que diminuir o consumo desses alimentos que são ricos em aditivos químicos. E normalmente são os alimentos industrializados. Por mais que você compre ali, é uma sopa instantânea de baixa caloria que tá lá, que é a sopa fit, ou aqueles shakes, ou as barrinhas de cereal, enfim, até mesmo esses peitos de peru que falam que é mais saudável do que um presunto, enfim. Então, todos esses alimentos, gente, são alimentos que são industrializados. Vocês viram que eu não trouxe nenhum alimento aqui que é natural, porque todos os alimentos que são naturais, eles são saudáveis. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente consome, o que a gente está trazendo para nossa casa. Isso vai determinar o nosso emagrecimento. Um beijo e obrigada. Tchau, tchau, gente.